Eu sou a Cristina, só para vocês botarem a apresentação aí, sou coordenadora de mobilidade urbana da OWR Brasil. Bom, vamos começar com uma apresentação de transporte coletivo de qualidade, tradicional que a gente vê, depois a gente entra no ponto de perspectiva das mulheres, mas que a pessoa está dizendo, primeiro do lado dos planejadores, e o que a gente pensa que é certo. Contexto, como todo mundo sabe, a frota no mundo está cada vez aumentando mais, o cenário é terrível a nossa perspectiva, 2050, 3 bilhões de veículos motorizados nas ruas. Os custos que esse congestionamento gera nas cidades ao redor do mundo são incríveis. A gente tem uma perda de aproximadamente 10% do PIB nas cidades, pelos estudos, com os custos de congestionamento. No Brasil, esse cenário não é diferente. A motorização cresce cada dia mais, os passageiros estão cada vez mais indo do transporte coletivo. Segundo os dados da NTU desse ano, os ônibus no Brasil estão perdendo 3 milhões de passageiros por dia nas cidades brasileiras, incrível, por dia. São os dados que eles divulgaram agora, que tem cidades que estão caindo esse ano já caíram 10% a demanda de transporte coletivo. Cidades como Curitiba estão aproximando disso, pelos dados da NTU que eles estão fazendo, eles estão nesse número. O que a gente precisa para mudar essa cultura carrocêntrica? É possível? Não é possível, sim. Todos nós acreditamos que é possível. A gente já começou em alguns lugares e é possível. Primeiro, a gente tem que melhorar o uso das nossas vias. A gente tem dados, carros estacionados, são 0 veículos transportados numa via com 3,5 metros de largura, carros em trânsito, a capacidade é baixíssima, ciclistas, a gente aumenta para 4.500, pedestres e ciclistas, a gente chega numa faixa que transporta 3.500 pessoas por hora. A situação é que a gente precisa ter um uso mais equilibrado das nossas vias. Esse aqui é um exemplo clássico que a gente tem em cidades na Índia, de que era uma via totalmente para carros, que foi completamente remodelada, dando espaço para os pedestres, dando espaço para os ônibus e deixando o carro, mas com muito menos espaço, priorizando pessoas e a circulação dessas pessoas nesse mesmo espaço viário. Dados de priorização de transporte coletivo que já começaram a acontecer no mundo inteiro. Dados, a gente tem no mundo 207 cidades com BRTs ou sistemas prioritários ao ônibus, que transportam 34 milhões de pessoas por dia, somando 5.500 quilômetros de priorização. No Brasil, a gente tem 124 corredores de ônibus em 34 cidades. O BRT dá relatório com todos esses dados detalhados. E só nessas faixas prioritárias a ônibus e BRT a gente transporta 12 milhões de passageiros por dia nessas 34 cidades brasileiras e em 850 quilômetros de priorização. Então, só mostrando que essas 207 cidades estão espalhadas pelo mundo inteiro, não é uma particularidade nossa, que tem muita gente que pensa priorizar transporte coletivo por ônibus é coisa de país em desenvolvimento, que não tem dinheiro para investir em trilhos. A gente está com esse transporte em todo o mundo. A gente tem projetos em 56 dessas 207 cidades de expandir essa prioridade ao ônibus. E ainda tem 121 cidades no mundo que estão planejando ou construindo sistemas de prioridade ao ônibus. E o que seria um sistema de qualidade de ônibus? Daí aqui a gente entra no que a gente sabe que os planejadores falam. Precisa de uma via dedicada para o ônibus conseguir locomover as pessoas, ele não pode estar preso no congestionamento, senão a gente não vai conseguir dar a qualidade que os usuários necessitam. Ele precisa ser acessível para todas as pessoas, mas não só na estação. Ele precisa ser acessível também no seu entorno, a gente não precisa só chegar na estação, a gente tem que conseguir acessar a estação. De todo ponto de vista, a gente precisa de informação. As pessoas querem saber que horas sai o ônibus, para onde que ele vai, onde que eu estou indo, quantas linhas passam nesse local. Para conseguir dar essa informação para os usuários, a gente precisa ter um centro de controle que consiga monitorar esses veículos, saber onde eles estão, realmente em quanto tempo eles vão chegar, que horas eles vão passar. É uma infraestrutura necessária para poder dar essa informação aos usuários. Mas também não é só a prioridade nos corredores prioritários. A gente tem que pensar numa rede integrada, seja intermodal, aqui a gente está falando intermodal, um sistema de trilho, pedestres tem que estar interligado, bicicletas, ônibus convencionais, tem que ser tudo interligado, senão a gente não vai conseguir ter um transporte coletivo de qualidade para as pessoas. Conectividade, ela tem que ser porta a porta, a gente não pode pensar só nos grandes corredores estruturantes nas cidades, elas precisam sair de casa e chegar no supermercado, chegar na creche do seu filho, chegar em todos os locais.
O tempo de viagem, as pessoas têm que ganhar tempo nesse deslocamento. Tem gente que demora 3 horas em deslocamentos para ir e para voltar. Isso não é qualidade de transporte coletivo, as pessoas não estão tendo qualidade de vida com esse transporte que a gente está oferecendo para elas. E elas têm que ter confiabilidade, elas precisam saber a hora que elas vão sair, a hora que o ônibus vai chegar, a hora que o ônibus vai levar elas para o seu destino final. Dentro desse programa de qualificação de transporte coletivo, o WMP desenvolveu o programa Quali-ônibus, que é composto hoje em dia por 3 ferramentas. O Quali-ônibus é uma pesquisa de satisfação, que quer entender o que as pessoas querem no transporte coletivo. O Dia 1 de operação, que é planejar o início dessa operação, a gente precisa fazer todo um planejamento para esse início de operação bom tecnicamente. E segurança em primeiro lugar, que entra na parte de nós temos que saber dirigir os ônibus para dar qualidade. A mulher grávida não pode cair dentro do veículo, e o motorista precisa ter consciência de que ele está dirigindo com pessoas dentro do ônibus e que ele tem que saber como conduzir bem o veículo para as pessoas terem qualidade. Entrando mais propriamente na pesquisa de satisfação, a gente entra um pouco de sair um pouquinho do lado dos planejadores, né? O que as pessoas querem desse transporte? A gente sabe tecnicamente o que seria um bom transporte coletivo de qualidade. A pesquisa ela foi desenvolvida para avaliar a opinião das pessoas. Ela tem um módulo detalhado, pergunta perguntas genéricas e padronizadas para as cidades, e tem módulos detalhados que vão no detalhe. Assim, pergunto qual a sua satisfação em relação ao conforto dos ônibus. No módulo detalhado, vão estar em relação ao assento do veículo, a temperatura interna do veículo, a lotação interna do veículo, que permite que as cidades padronizem uma pesquisa de satisfação para comparar e trocar experiência entre cidades. Obter informação para tomada de decisão, vamos tomar a decisão e planejar o próximo sistema com informação do que as pessoas querem, identificar boas práticas entre cidades e permitir o benchmarking, e verificar o impacto decorrente da implantação de novos sistemas, o antes e depois. Antes do sistema, o que as pessoas pensavam, eu implantei um sistema. Eu agradei as pessoas como eu gostaria? Elas gostaram desse sistema ou não? Foi lá o planejador e fez uma coisa e no final as pessoas não queriam exatamente isso. Elas preferiam um outro sistema de uma maneira completamente diferente. E com isso, contribuir para a gestão da qualidade do transporte coletivo. Que a gente siga evoluindo e melhorando o que a gente tem nas cidades. O que a gente quer com a pesquisa? Entender as necessidades dos usuários. E daqui, a gente fez uma análise das cidades que já aplicaram a pesquisa de satisfação. Essa pesquisa já tem 2 anos que ela está rodando no Brasil, algumas cidades já aplicaram. E olhando de maneira geral o nosso banco de dados, o que a gente percebe? Entrando um pouco na ótica agora de quem são os nossos usuários e o que eles querem. Todas as cidades brasileiras têm como 3 piores pontos avaliados: segurança pública, o gasto, que é a parte de quanto eu estou pagando, e o terceiro varia um pouco entre conforto dos pontos de ônibus e exposição a ruído e poluição. As pessoas não estão satisfeitas ao quanto elas estão sendo expostas àquele ruído enquanto elas estão andando de transporte coletivo por ônibus. A gente não conseguiu encontrar uma diferença significativa em pontos como segurança pública, que era um ponto que a gente esperava encontrar mulheres e homens. Não existe, mas o que existe? Mulheres, em todas as pesquisas de satisfação, são mais insatisfeitas que os usuários do sexo masculino. De maneira geral, em todos os aspectos da pesquisa, as mulheres estão sempre mais insatisfeitas que eles. Além disso, usuários até 30 anos têm índices de satisfação menores. Porque a gente percebe que as pessoas mais novas são mais críticas e variam mais na escala de satisfação. Ou elas estão muito insatisfeitas, ou elas estão muito satisfeitas. Enquanto os públicos mais velhos, eles ficam ali no meio do termo, para eles assim, está um pouco melhor, está um pouco pior, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Eles não fazem essa diferenciação muito grande, estão sempre exatamente igual. Dessa pesquisa de satisfação, em Curitiba, surgiu a campanha Busão Sem Abuso. A campanha Busão Sem Abuso, que Curitiba fez em 2014, foi baseada no primeiro resultado da pesquisa de satisfação, era um dos pontos, mas não tinha uma diferenciação as mulheres estarem reclamando, assim, o público geral que estava reclamando sobre o ponto de segurança, a parte de assédio, e surgiu a campanha Busão Sem Abuso. E tem resultados muito bons. Vai ficar depois, as pessoas percebem que sim, a campanha teve um efeito, melhorou a questão do assédio dentro dos veículos e no sistema, melhorou a questão de segurança, que era outro ponto, que eles também tiveram campanha com a Guarda Municipal e câmeras de segurança para melhorar essa questão. Então, a gente consegue ver por dados algumas diferenças, mas a gente não conseguiu um resultado que a gente achava que a gente teria muito forte, a diferença significativa entre homens e mulheres nessa questão. Um dos pontos é, a gente aplicou um piloto de um módulo dentro dessa pesquisa de satisfação sobre assédio nos ônibus. Com perguntas: você já sofreu assédio? Que tipo de assédio? Você já viu assédio? Os resultados nos surpreenderam muito
porque eles não foram altos, mas conversando com as pessoas depois a gente percebeu que as pessoas não vão declarar isso dentro do veículo. A gente tem que fazer esse tipo de pesquisa sobre assédio em outro ambiente. No transporte coletivo não é o lugar que elas vão responder sobre esse tipo de pergunta, porque enquanto eu respondo, as pessoas estão me olhando e vendo que eu estou respondendo de olho e participando da pesquisa. Isso é uma experiência rara. A pesquisa com a ônibus, ela é aplicada dentro dos ônibus. E a gente fazendo pesquisa, a gente vê que eu estou respondendo e ela me olha. Ah, você não pode estar satisfeito com isso. É muito ruim. Então as pessoas não vão se sentir confortáveis para reclamar de assédio dentro dos veículos. E é por isso que os homens também não reclamam tanto. Por isso que os homens também não reclamam tanto. Tem alguns índices, mas assim, são baixos nesse tipo de pesquisa embarcada, quando perguntado sobre assédio e segurança específicos. A gente está vendo agora se a gente faz com grupos focados, outras metodologias para conseguir ter essa resposta de fato, como está a percepção das pessoas desses aspectos. Outro ponto interessante que eu acabei não botando aqui nos bullets, diferença entre homens e mulheres, todas de pessoas que possuem habilitação e usam o transporte coletivo. Esse número é muito superior de homens do que mulheres. Ou seja, as mulheres que estão no transporte coletivo, elas estão por falta de opção, na sua grande maioria, por não ter um veículo à disposição, não ter uma habilitação, do que os homens. Homens, muitas vezes, têm um veículo à disposição, têm habilitação e estão no transporte coletivo. A maior parte das mulheres que têm essa condição não estão no transporte coletivo. Elas não usam por não quererem usar. Além disso, outros pontos da pesquisa. A gente percebe que pessoas que reclamaram ou disseram que já terem visto são pessoas de alta renda e alta escolaridade. Porque também a gente tem um outro problema, que é o que é entendido por assédio. Não somente declarar assédio, mas o que os usuários de transporte coletivo, que estão ali todo dia, vivendo aquela situação, entendem por assédio sexual e experiências negativas nesse sentido dentro dos ônibus. Eu acho que de grandes pontos era isso. Eu queria pedir desculpa, eu tinha feito um monte de gráficos e hoje pela manhã eu perdi a minha apresentação. Então eu decidi refazer a minha apresentação e os gráficos não estão aí, mas desculpa por isso. Mas as informações a gente tem todas, eu tinha feito bullets, eu acho que todos esses que a gente tinha conseguido mostrar através de gráficos, todas essas diferenças. E esses são os principais pontos que a gente consegue ver entre diferenças de público. Mas entre homens e mulheres nos surpreendeu muito que a gente não conseguiu encontrar grandes diferenças significativas em alguns pontos. E é isso.